Nos vídeos anteriores, nós estudamos sobre a vida e identidade de Jacó e de Sansão. E hoje eu queria levantar alguns pontos com vocês. Mas antes, eu quero dizer que é muito importante que você tenha assistido os últimos 2 vídeos para conseguir entender o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Romanos capítulo 9, versículo de 10 a 12. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu luz a gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e a chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Esses versículos mostram pra gente que antes mesmo da gente nascer, Deus já tinha preparado um propósito para nós. Antes de você conhecer a Ele já te amava e Ele já tinha preparado tudo para você. E um dos estudos que nós fizemos aqui no feed, nós vimos que o amor de Deus ele não é prêmio que a gente ganha depois de ter feito alguma coisa, que a gente conquista isso. O amor de Deus é presente, que a gente ganha mesmo sem ter feito nada. Ele nos dá pela graça. Então você não precisa fazer nada para Deus amar você. Você não precisa conquistar alguma coisa para Deus amar você. Ele já te amava mesmo antes de você nascer. E se hoje é possível a gente amar a Ele, a gente se entregar para Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Jeremias capítulo 1, verso de número 5. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Mas então peraí, se antes mesmo de eu nascer, Deus já sabia qual era o propósito que Ele tinha para minha vida, isso significa que tudo o que aconteceu comigo, desde o meu nascimento, desde aonde eu nasci, a família que eu nasci, todas as experiências que eu tive, sejam elas boas ou ruins, absolutamente tudo isso contribuiu e vai continuar contribuindo para o propósito dele, porque Ele sabe qual vai ser o resultado final de tudo isso. Mas se a nossa série é sobre identidade, então por que eu estou falando de propósito? Porque o nosso propósito está totalmente ligado com a nossa identidade. Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu entendo o que eu posso. Nós somos vasos únicos e cada um com um propósito específico. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? A palavra nos diz que nós somos vasos e que Deus criou cada vaso para um objetivo específico. Mas vamos pensar numa coisa. Toda vez que nós vamos criar alguma coisa, seja criar algum objeto manualmente, seja algum projeto, nós antes de começarmos a criar, visualizamos um objetivo final. E a partir desse objetivo final, nós começamos a elaborar meios para atingir o objetivo final. Mas presta atenção numa coisa. Esse objeto que você está criando, ele não sabe qual é o objetivo final, mas você que está criando sabe qual é o objetivo final desse objeto. Deus faz assim também, Ele sabe qual é o objetivo final, nós não sabemos porque nós somos o objeto criado por Ele. Por isso que quando eu entendo quem eu sou, eu começo a entender por que eu nasci no lugar que eu nasci, por que eu nasci com essa família, por que todas as coisas que aconteceram na minha vida aconteceram comigo. A gente começa a entender o porquê disso, porque a gente começa a visualizar, ainda que pouco, o propósito de Deus na nossa vida. Nós começamos a visualizar o que nós seremos. Mas eu posso dizer que o que nós seremos ainda não foi revelado e jamais será revelado até que você veja a Cristo como Ele verdadeiramente é e seja como Ele. Porque Cristo foi o molde usado por Deus para criar você. Por isso que à medida que eu entendo mais dele, eu conheço mais dele, eu conheço mais de mim. À medida que nós vamos conhecendo a Cristo, Deus vai nos revelando quem nós somos e juntamente com isso, quando Ele vai entregando a nossa identidade, Ele também vai entregando o nosso propósito e nós começamos agora a visualizar algumas coisas, nós começamos a entender o nosso chamado, nós começamos a entender a nossa vocação, qual caminho nós devemos seguir.
Galera, a resposta é simples. Você quer descobrir qual é o seu propósito? Descubra primeiro a sua identidade. Você quer descobrir qual é a sua identidade? Entenda quem Cristo é e seja como Ele. Mas afinal de contas, por que é tão importante eu entender o meu propósito? Porque não entender o seu propósito é o caminho mais rápido para a destruição. Vamos imaginar uma coisa. Eu tenho um prego e eu preciso martelar esse prego na parede. Eu começo a usar uma caneta para martelar esse prego. Vai dar certo? Até vai. No final, depois de muito tempo, muito esforço, muito desgaste, pode ser que dê certo. Mas a caneta vai ficar completamente destruída, porque aquele não é o propósito que ela foi criada para cumprir. Entender o seu propósito, entender quem você foi criada para ser, é um dos passos mais importantes para a gente conseguir se olhar no espelho e gostar do que está vendo, e se identificar com o que está vendo, porque agora a gente não está olhando mais com os nossos olhos, mas nós estamos olhando com os olhos de Deus para nós. Então nós começamos a nos olhar com amor, com carinho e com cuidado. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a encontrar meios de descobrir qual é o seu propósito. Eu queria muito que você tirasse um tempo do seu dia para orar e refletir sobre isso. Olhar para tudo que está acontecendo na sua vida, todos os caminhos que você tem tomado até aqui e pensar se esses caminhos estão te levando para o propósito que você foi criada para cumprir. Se você tiver com dificuldade de entender isso, me manda uma mensagem, eu quero orar por você.